Olá, pessoal. Hoje eu vou dar uma breve relembrada, resumida, no conceito e nos tipos de conjuntos que tem, tá? Então a gente vai começar a falar sobre conjuntos, tá? O que é um conjunto, afinal de contas? O próprio nome já diz, conjunto. Eu poderia dizer que os dias da minha semana é um conjunto finito, por quê? Porque ele começa na segunda e termina no domingo. Eu poderia dizer que a região sul é um conjunto composta pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E assim eu poderia enumerar vários exemplos, tá? Isso é um conjunto, certo? O que é um subconjunto? Um subconjunto nada mais é do que um conjunto que está dentro de um conjunto, poderíamos dizer assim. Vamos exemplificar o conjunto dos números inteiros, tá? Eu escrevi aqui alguns números, né? -2, infinito para a esquerda, infinito para a direita, ou seja, infinito negativo, infinito positivo. E eu poderia escrever alguns subconjuntos deste conjunto, que seria os meus números inteiros. Quando tem o asterisco, por exemplo, aqui está dizendo que é para mim escrever um subconjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Então, eu poderia escrever dessa forma aqui: reticências, -2, -1, 1, 2, 3 reticências. Este conjuntinho aqui, ele é um subconjunto dos meus números inteiros. Eu poderia escrever outro subconjunto, certo? Dos positivos, inteiros positivos. Está escrito aqui, ó, conjunto dos inteiros positivos. Então, eu vou escrever aqui, se é dos inteiros positivos, ele vai começar no zero, né? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Na realidade, o zero nem poderia entrar aqui, por quê? Porque zero é nulo, ele não tem, né, sinal. Então, começaria no 1, de fato, esse meu subconjunto dos números inteiros. Aqui eu peço, ou eu falo, dos números inteiros negativos, com exceção do zero. Então, eu vou escrever o subconjunto aqui. Vou partir daquele exemplozinho que a gente deu ali, ó. O zero vai? Não, não vai, porque com exceção do zero. Então, termina aqui meu subconjunto. Então, estes três que eu escrevi aqui são subconjuntos, ou seja, são novos conjuntos que eu formo dentro de um conjunto original. Isto eu chamo de subconjunto, certo? Igualdade de conjuntos, tá? O próprio nome já diz, igualdade de conjuntos. Aqui eu estou falando de um conjunto X, que é composto por 0, 2, 4, 6 e assim infinitamente. E um conjunto Y que diz que X, tal que X, é um número natural par, ok? Se eu tô falando aqui que ele é um número natural par, logo, se ele é natural, eu vou escrever quem? Eu vou escrever o 0, 2, o 4 e assim por diante. Ou seja, o meu conjunto X, ele é exatamente igual ao meu conjunto Y. Ele está apenas escrito de uma forma diferente, mas ele quer dizer a mesma coisa. No X eu escrevi por extensão de elementos, tá? E no meu Y eu escrevi por uma lei de formação, certo? Eu estou dando a lei de como eu quero este meu conjunto. Representação. A representação, ela fala que eu tenho três maneiras de representar os conjuntos. Uma delas é pela extensão dos elementos, ou seja, eu enumero, dou números, letras, símbolos, um por um. Isso se chama extensão dos elementos. Outra maneira de representar um conjunto é pela lei de formação, tá? A lei de formação, ela é única para cada conjunto. Cada conjunto ele tem a sua própria lei de formação.
Ou seja, aqui eu dei um exemplo, tá? Usando esses mesmos números aqui, ó, que eu utilizei pela extensão de elementos. Eu estou dizendo aqui que o meu conjunto A, tá? Ele é formado como? Onde x pertence aos inteiros, tal que x é maior igual a menos 1 e x é menor igual a 5. Esta é uma forma que eu tenho de representar. A outra, que é a mais utilizada, que vocês mais vão utilizar no transcorrer dos exercícios, ela é escrita dessa forma aqui, ó. Que o meu conjunto A, tá? Ele é formado como? Aonde x pertence aos inteiros, tal que x é maior e igual a menos 1 e é menor e igual a 5. Compreenderam? São duas maneiras que eu tenho de escrever, mas elas representam exatamente a mesma coisa. Outra forma que eu tenho de representar um conjunto, tá? É pelo diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele é usado, geralmente se faz uma bolinha, né? Meia oval, enfim. E aqui dentro eu coloco os meus elementos. Por exemplo, eu poderia dizer que esse meu conjunto A, eu tenho aqui o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Este é o meu conjunto A, que são os elementos que eu tenho disponíveis, que são os elementos que eu tenho aqui dentro da extensão. Então, eu fiz as três representações utilizando os mesmos valores, tá? O mesmo exemplo. Esse daqui passou a ser meu exemplo principal, tá? Em cima disso, eu fiz a extensão dos elementos, eu fiz a lei de formação das duas formas que eu posso escrever e pelo diagrama de Venn, tá? Outra coisa que a gente vai utilizar bastante agora neste conteúdo são estes símbolos aqui, ó. Este ezinho, tá? Ele significa pertence e não pertence. Então, aqui é não pertence. E quando não tem o risquinho, representa pertence. Este C, que não é um C, tá? Ele é meio deitadinho, assim, achatadinho, ó, tá vendo? Este C, ele representa dentro do nosso conteúdo hoje, contido, tá? E o C com risquinho em cima, não contido. Este C achatadinho, deitadinho, ao inverso, tá? Ele significa contém. E com o risquinho em cima, não contém. Ok? Então, o E representa pertence, com risquinho em cima, não pertence. O C, né, representa contido, com risquinho em cima, não contido. O C virado, contém, com risquinho em cima, não contém. Outro símbolo que pode aparecer é a bolinha com risquinho. Isso daqui, ó, significa vazio, ok? Eu não posso escrever o conjunto vazio com chaves desta forma aqui, ó, tá vendo? Isso daqui não é um conjunto vazio. Por quê? Porque este meu conjunto possui um elemento. Isso daqui está errado, certo? Eu não posso escrever dessa forma. Se é vazio, é vazio. Então, aqui o conjunto está vazio, ele não tem nada. Ou eu represento assim, ou eu represento com as chaves sem nada dentro. Estes dois símbolos aqui, ó, o que eles representam? Eles representam menor ou maior, igual, certo? Por que menor ou maior? Porque vai depender de como eu vou estar olhando isso. Por exemplo, se eu escrevo isso daqui, tá? O que está escrito aqui, ó? Que o meu x é menor, igual a 1. Mas eu não poderia escrever dessa forma aqui também? Aqui eu tô lendo, certo? Na ordem, que 1 é maior ou igual a x. Eu escrevi, ó, a mesma coisa de duas maneiras. Ou seja, aqui eu usei o símbolo de menor, né? Porque eu li na ordem. O x é menor ou igual a 1. Aqui eu escrevi o 1 primeiro.
Então, eu alterei a ordem dos fatores, mas o valor é o mesmo. Aqui eu estou afirmando que o meu 1 é maior ou igual a x. Então, essas duas coisas aqui são exatamente iguais. No entanto, eu estou usando, numa das situações, o meu x primeiro e na outra o 1. Agora, a gente vai para dois exemplos que eu coloquei aqui neste meu primeiro vídeo, tá? O que está escrito aqui, ó? Escreva o conjunto, certo? A menos 2, menos 1, 0, 1, através da lei de formação. Então, aqui ele está escrito por extensão dos elementos. Eu quero agora que vocês escrevam ele pela lei de formação. Então, vamos lá. A lei de formação diz que o meu A, ele é formado como? Aonde o meu X, que são os números que eu tenho ali dentro, pertencem, neste caso aqui, aos inteiros. Por quê? Porque eu tenho número negativo. Tal que o meu X é maior e igual a menos 2 e menor e igual a 1. Esta é a lei de formação deste conjunto aqui. Eu poderia escrever de outra forma também? Eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. Tá correto as duas maneiras. Que x pertence aos inteiros e que x é maior e igual a menos 2 e x é menor e igual a 1. Então, dessas duas maneiras aqui, eu estou falando exatamente a mesma coisa, ok? Agora, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 pede assim, ó. Escreva o conjunto dos múltiplos de 3 positivos, certo? Então, se os múltiplos de 3 são positivos, este meu conjunto, que eu poderia dizer que é o meu conjunto D, certo? Ele é formado por que números? Então, eu vou pegar e eu vou montar ele agora. Quem são estes meus números? Quem é múltiplo de 3 aqui? O 3, o 6, o 9, o 12 e assim infinitamente positivo. Ok? 1 não é múltiplo de 3. 3 vezes 1 é 3, então 3 é meu primeiro elemento, tá? Bom, pessoal, esta primeira aula foi só uma pequena revisão de algumas coisas que eu acho importantes no transcorrer, que são utilizadas no transcorrer do conteúdo, tá? Então, assim, ó, me aguardem, né, no próximo vídeo, que eu farei um segundo vídeo falando, então, dos conjuntos numéricos, né? Até mais e eu aguardo vocês lá.